Isaías capítulo 53. Vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 ao 12. Eu sei que a leitura ela é um pouco extensa, mas ela se faz necessária. Bem, o texto ele diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, e foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa noite com a tua palavra. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, nós estamos, o mês de dezembro é um mês em que nós paramos, que as pessoas param para comemorar o nascimento de Cristo, né? Nós estamos no mês do Natal, e essa é uma data comemorativa para todos nós, onde nós paramos para festejar, paramos para trocar presentes, paramos também para lembrar, né? Não podemos nos esquecer do nascimento do Filho de Deus. Apesar do mundo, nós sabemos que o mundo tem esse mês apenas como mês de compras e vendas, como um mês para poder, como festas, mas nós precisamos nos lembrar que esse mês é o mês que nós precisamos nos lembrar do nascimento do Filho de Deus. Eu sei que não só esse mês, mas especialmente esse mês em que os olhos das pessoas estão voltados para essa data, nós também precisamos nos lembrar do nascimento do Filho de Deus. E aqui nesse texto ao qual nós acabamos de ler, nós vemos aqui uma das profecias mais conhecidas. Isaías capítulo 53 é uma das profecias mais conhecidas de todos nós, onde nós vemos aqui Isaías falando a respeito do nascimento, do Messias que viria para salvar-nos dos nossos pecados. Nós conhecemos Isaías como profeta messiânico ou como profeta evangelístico, porque nós vamos ver que ele muito falou a respeito do ministério de Jesus. E o ministério de Isaías, irmãos, ele começa com o reinado de Uzias, que era rei de Judá. Mas o ministério de Isaías, ele se estende até o reinado de Jotão, de Acás e de Ezequias. Então ele teve um longo ministério profetizando. E este livro, meus irmãos, o livro do profeta Isaías, ele tem como objetivo incentivar seus conterrâneos a serem fiéis e leais ao Senhor. Independente da situação a qual eles estivessem passando, Isaías exorta seus conterrâneos a serem fiéis e leais
ao Senhor. Até mesmo nós vamos ver que os futuros exilados, porque é isso que nós vamos ver no livro de Isaías, que os futuros exilados, que serão exilados para a Babilônia, também deveriam colocar a sua confiança no Senhor e se arrepender dos seus pecados e voltarem para o Senhor. Mas basicamente, então, esse livro do profeta Isaías, ele é dividido em duas sessões. A primeira sessão, meus irmãos, ela vai do capítulo 1 ao 39. Nessa primeira sessão, Isaías ele vai fazer diversos discursos e avisos. Discursos e avisos sobre o pecado e a transgressão do povo. E a segunda parte desse livro do profeta Isaías, que vai do capítulo 40 ao 66, Isaías ele fala mais a respeito sobre o cativeiro babilônico e sobre o livramento que os israelitas receberiam da parte de Deus. E esse capítulo aqui, a qual nós acabamos de ler, ele faz parte dessa segunda sessão, né, que é uma parte em que Isaías ele faz uma profecia sobre a esperança, uma mensagem de esperança para o povo de Israel, que apesar da situação a qual eles estavam vivendo, ele tinha uma mensagem de esperança. Os profetas primeiros, eles vêm com uma mensagem de condenação, com uma mensagem de juízo, mas no final da profecia, eles vêm com uma mensagem de esperança. E não foi diferente com Isaías. Então, primeiro ele vem fazendo avisos, discursos, mas no final ele vem com uma mensagem de esperança. E uma dessas mensagens de esperança que Isaías vai trazer é a respeito da vinda do Messias, a respeito do servo sofredor, daquele que viria a resgatar-nos dos nossos pecados. Só que mais especificamente, irmãos, essa profecia a respeito da vinda do Messias, ela começa aqui no capítulo 52, no versículo 13 e 15, em que ele diz assim, alguns versículos anteriores aí desse que nós acabamos de ler. No versículo 13 e 15, do capítulo 52, ele diz, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então essa profecia a respeito da vinda do Messias, ela começa aqui nesse capítulo 52, versículo 13 ao 15. E é interessante, irmão, quando nós começamos a estudar Isaías a respeito dessa profecia, Isaías ele profetizou a vinda do Messias cerca de 8 séculos antes da vinda do Messias. E quando nós começamos a estudar Isaías, nós podemos ver que parece que Isaías estava lá no momento da crucificação do Messias. Parece que Isaías estava lá no momento do sofrimento do Messias. Isaías vai dando tanto detalhe a respeito do sofrimento do Messias, que parece que Isaías estava contemplando o sofrimento do Messias. E essa profecia nós podemos ver que é 8 séculos antes da vinda do Messias. E como nós veremos mais adiante, essa vinda do Messias, então, o Filho prometido, o Filho de Deus, aquele que salvará o seu povo dos seus pecados, enfim, então ele vem. Então, nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar a respeito da rejeição do Messias, vamos falar nessa noite a respeito da incredulidade em relação ao servo sofredor, falaremos nessa noite a respeito da redenção que nós temos no Messias, da resignação e, por final, falaremos da recompensa que nós veremos aqui nessa noite a respeito do servo sofredor. Veremos, portanto, meus irmãos, 4 lições que nós podemos tirar a respeito dessa visão profética de Isaías a respeito do Messias. Eu vou pedir para que vocês coloquem novamente os olhos de vocês, vamos ler do versículo 1 ao 3 novamente. Versículo 1 e 3 ele diz, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então veja, irmãos, Isaías ele começa falando a respeito da rejeição do Messias. Esses 3 primeiros versículos, Isaías destaca a rejeição que o Messias, o servo sofredor, ele iria passar. E ele fala também a respeito da descrença
por parte de Israel em relação à vinda do Messias, que Israel não acreditaria no Messias prometido. Israel veria o Messias, mas não acreditaria. E por isso que ele faz essa pergunta retórica: quem creu em nossa pregação? E a resposta já está imbuída no texto: ninguém. Ninguém acreditou em nossa pregação. E ele nos relata aqui 3 rejeições que o Messias ele sofreu. A primeira rejeição que o Messias sofreu foi a respeito das suas palavras. A segunda rejeição que o Messias sofreu foi a respeito das suas obras. E a terceira rejeição que o Messias sofreu foi a respeito da sua pessoa. Então Israel rejeitou a palavra do Messias, rejeitou a obra do Messias e rejeitou a pessoa do Messias. Mas tem algumas palavras aqui, irmãos, que nós precisamos nos atentar. Ele disse aqui, porque foi subindo como um renovo. Renovo aqui é como um broto que sai de um caule, de uma raiz, de uma planta, né? Quando sai um broto de uma raiz de uma planta, nós chamamos de renovo. Mas Isaías ele está fazendo uma metáfora para dizer que a origem do Messias seria humilde. Quando ele diz como um renovo perante ele, ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Isaías está falando que o Messias viria de uma descendência humilde, que ele seria um homem humilde, como um homem qualquer, né? E ele fala aqui também a respeito da aparência. Isaías vai dizer que ele não tinha aparência e nem formosura. Ou seja, o Messias não teria uma aparência que causasse admiração nas pessoas. As pessoas iriam olhar para o Messias e vão dizer: seria um homem qualquer, o filho de carpinteiro. Então ele não teria nenhuma aparência boa, nem formosura. E Isaías diz mais que ele seria homens, no versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Isaías está dizendo que o Messias viria, mas que ele experimentaria as angústias do ser humano, que o Messias ele sofreria as dores que nós sofremos. Ele seria tentado, ele passaria fome, passaria sede, passaria cansaço, que ele passaria por tudo o que nós passamos. Por isso que ele fala, homem de dores e que sabe o que é padecer. E ele ainda diz mais, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum. Ou seja, ele seria rejeitado por muitas pessoas. Se nós abrirmos no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 37 ao 41, nós vamos ver exatamente isso aqui que Isaías ele está dizendo. Se nós abrirmos lá, João, capítulo 12, João 12, capítulo 37, versículo 41 ao 41, ele vai dizer assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceram-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem atentam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto diz Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então veja, o próprio Jesus já está falando a respeito dessa profecia de Isaías. E se nós voltarmos a alguns capítulos anteriores, nós vamos ver que Jesus ele curou, ele ressuscitou Lázaro, né? Jesus havia feito tantos sinais, ele ressuscitou Lázaro, e mesmo assim os judeus não acreditaram na obra do Messias. Nós vamos ver que Jesus ele faz aquela sua entrada triunfal em Jerusalém, e os gregos, tendo conhecimento de Jesus, querem conhecer Jesus, e os judeus com raiva do Messias, com ciúmes, desejam matar o Messias, mesmo vendo todo o milagre que Jesus fez, todas as palavras do Messias, vendo a pessoa do Messias, rejeitaram o Messias. Mas Jesus, meus irmãos, ele vai aplicar isso que ele disse aqui no versículo 44 e 45. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus nos conclama a acreditar nas suas obras. Jesus nos chama a acreditar nas suas palavras. Jesus nos chama a confiar na sua pessoa. Apesar, meus irmãos, nós vamos ver que o mundo, esse período agora que nós estamos vivendo de Natal, quando nós perguntamos para as pessoas o que é Natal, o Natal virou sinônimo de Papai Noel.
Então, rejeitam a pessoa de Cristo, rejeitam a obra de Cristo. E nós, meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado. O povo de Deus precisa tomar cuidado para não rejeitar a obra de Jesus, para que nós não rejeitemos a palavra de Jesus, para que nós não negligenciemos aquilo que Jesus disse na sua palavra. Nós precisamos, apesar de sermos o povo de Deus, precisamos tomar cuidado com isso. E nós, meus irmãos, nós devemos ir até Jesus com os olhos da fé. Nós não podemos ir até Jesus com os olhos carnais, porque se nós formos até Jesus com os olhos humanos, com os olhos deste século, nós não vamos acreditar na pessoa de Jesus, não vamos acreditar na obra de Jesus e não vamos acreditar nas palavras de Jesus. E apesar de tudo isso, nós vamos ver, como Isaías disse, que ele foi rejeitado, foi humilhado, mas como nós veremos agora nessa segunda lição, ele foi o remidor dos desamparados. Vejamos, irmãos, agora os versículos de número 4 ao 6. Isaías, ele disse: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, apesar, meus irmãos, do Messias ter sido rejeitado, nós podemos ver que o Messias não rejeita o pecador. E nós podemos ver nesses versículos, Isaías falando a respeito da profecias, ele contemplando o sofrimento do Messias. Como nós falamos aqui, 8 séculos antes da vinda do Messias, Isaías ele pôde contemplar a perfeita obra da redenção do Messias. Ele pôde contemplar 8 séculos antes da vinda do Messias, cada detalhe do sofrimento do Messias. Mas apesar de ser rejeitado, ele tomaria sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. O versículo fala, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, quando Isaías ele diz isso, é porque a lei estipulava que aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado maldito, como está em Deuteronômio 21. A lei diz que aquele que for pendurado no madeiro seja considerado maldito. E é isso que Isaías vai dizer aqui no versículo, quando ele diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, as pessoas olhariam para o Messias e iriam dizer, esse daí está sendo punido pela lei. Ele é um homem que está sendo punido porque ele transgrediu a lei, então ele está sendo punido. E por isso que Isaías vai dizer, nós o reputávamos. Ou seja, a maior parte de Israel acreditava que o Messias, que Jesus, ele merecia aquele sofrimento na cruz. Israel acreditava que ele, por dizer ser o Filho de Deus, por ele dizer ser Deus, ele merecia passar por todo aquele sofrimento na cruz. E veja, meus irmãos, que Isaías ele vai dizer mais um detalhe aqui muito importante no versículo 5. Ele vai dizer, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Isaías está dizendo a respeito da sua morte na cruz. Nós vamos ver que quando nós olhamos nos evangelhos a respeito da morte de Jesus, nós vemos que ele foi, as suas mãos foram cravejadas pelos pregos. Isaías está dizendo, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E ele diz mais, ele foi moído, ou seja, ele foi esmagado pelo peso e o fardo do pecado. Ele foi esmagado pelo peso dos nossos pecados. Ele foi moído pelo peso dos nossos pecados. Todos os nossos pecados foram depositados no Messias, na sua morte na cruz do Calvário. Todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados foram sobrecarregados no Messias. E ele diz mais, o castigo que nos traz a paz, é como se ele tivesse quebrado a lei. E por isso ele merecia a punição, que era como o vargão do açoite, todo aquele açoite que ele recebeu antes da cruz. E ele vai dizer mais, no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Ele está falando aqui em referência a Israel.
Israel, por causa que eles andavam sem o seu Deus, que era o seu pastor, andavam como ovelhas desgarradas, e por isso eles mereciam, como a gente vai ver nessa profecia de Isaías, o cativeiro babilônico, porque eles andavam como ovelhas desgarradas. E, meus irmãos, nós podemos ver perfeitamente nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nós podemos ver que eles registram perfeitamente a obra vicária do Messias, o sofrimento que o Messias passou. Nós olhamos, nós apenas imaginamos como foi o sofrimento do Messias na cruz do Calvário. E nós podemos ver que Deus, Ele imputa sobre o Messias as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele imputa sobre o Messias todos os nossos pecados. E nós podemos ver, meus irmãos, que quando Jesus ele estava lá no jardim do Getsêmani, nós podemos ver o sofrimento que o Messias passou, quando ele pôde contemplar o sofrimento que ele iria passar. Ele disse, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade. E nós podemos ver que o Messias ele suou gotas de sangue, porque ele sentiu o peso do sofrimento, ele sentiu o peso da cruz do Calvário. E nós podemos ver que quando o Messias estava na cruz do Calvário, ele vai clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sentiu todo o peso dos nossos pecados sendo imputados sobre ele. Ele sentiu todas as nossas iniquidades sendo imputadas sobre ele. Tudo aquilo, meus irmãos, que todas as nossas mazelas, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E nós podemos contemplar isso perfeitamente nos evangelhos. A Confissão de Westminster, no capítulo 11, capítulo 3, no capítulo 11, parte 3, falando a respeito da justificação, ela diz o seguinte, Cristo, por meio da sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, que são assim justificados, e em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Ou seja, no Messias, Deus justificou a humanidade. No Messias, Deus estava castigando o Messias por causa do pecado da humanidade. E o que aqui, meus irmãos, enfermidades e as nossas dores? Será que é como nós temos visto sendo pregado por aí que enfermidades é simplesmente que uma dor de cabeça, uma dor nas costas? Muitos têm pregado que o Messias, parece que o Messias veio para curar apenas as nossas dores de cabeça, para que Jesus ele veio curar uma dor no joelho. Não, meus irmãos, Jesus não veio simplesmente, ele não morreu na cruz para curar uma enxaqueca nossa. Ele não morreu na cruz para curar uma dor de dente nossa, irmãos. Jesus ele veio, ele morreu na cruz para que os nossos pecados, meus irmãos, as nossas iniquidades fossem imputadas sobre ele. A nossa natureza, irmãos, em nossa natureza nós somos desonestos, nós somos transgressores, nós sempre tendemos a fazer aquilo que é errado. Meus irmãos, se Deus deixasse em nós as escolhas entre o bem e o mal, nós vamos escolher só aquilo que é mal, nós não vamos escolher aquilo que é o bem. Desde o nosso nascimento, nós somos pecadores, irmãos, nós somos infelizes e nós somos pecadores. O nosso coração é mau, nós somos carnais. A nossa natureza carnal detesta as coisas de Deus. A nossa natureza carnal, irmão, se possível, eliminava de uma vez por todas as coisas de Deus. Os homens vão dizer que a religião criou Deus, mas muito pelo contrário. Se o homem pudesse, ele não criava Deus, ele eliminava Deus completamente da sua vida. Se o homem pudesse, ele eliminava completamente. Se o homem pudesse, como Nietzsche, um filósofo ateu famoso que disse que Deus estava morto. Se nós pudéssemos, irmãos, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós eliminaríamos Deus completamente de nossas vidas. E nós somos inclinados a fazer tudo que é errado, todo tipo de maldade. O nosso destino, meus irmãos, era um destino de condenação. O nosso destino era condenação eterna. Nós estávamos caminhando, meus irmãos, rumo à condenação. Nós estávamos caminhando como que olhando para a condenação e rejeitando completamente as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, 15 ao 25, ele vai falar que ele não entende as coisas que ele faz. Aquilo que ele quer fazer, ele não faz. Mas o que ele detesta fazer, isso sim ele faz.
e ele vai falar por fim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E por fim ele vai dizer que em Cristo Jesus ele tem a redenção. Então, meus irmãos, em Cristo Jesus nós podemos ver os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas enfermidades sendo imputadas no Messias. A morte do Senhor é eficaz para salvar-nos dos nossos pecados. Esse sofrimento que Isaías contemplou a respeito do Messias, ela é poderosa para salvar-nos dos nossos pecados. E este, meus irmãos, é o cerne do Evangelho. Este é todo o cerne do Evangelho. O Messias, o servo sofredor, aquele que foi rejeitado, mas que morreu pelos nossos pecados. Então, nessa visão de Isaías, nós podemos contemplar a morte expiatória do Messias em nosso favor. E a terceira lição, meus irmãos, que nós podemos aprender a respeito dessa obra vicária, dessa profecia de Isaías, é a respeito da resignificação. Veja, no versículo 7 ao 9, ele disse: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Disseram-lhe a sepultura, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então veja, Isaías aqui, ele diz que o Messias ele seria tratado com injustiça, e o Messias ele seria tratado com toda a injustiça. Ele retoma aqui essa ideia de que o Messias seria oprimido e de que o Messias também seria humilhado. Mas ele vai dizer que, como um cordeiro, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro que está rumo ao seu sacrifício, ele não abriu a boca. E algumas palavras são importantes para o nosso entendimento. Ele diz aqui a respeito da sepultura, que ele seria, aqui no versículo 7, ele diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. No versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Existem algumas interpretações a respeito disso. É que alguns vão dizer que pelo fato do Messias ter morrido na cruz do Calvário, alguns vão dizer que por isso ele foi, ter sido considerado como um criminoso, por isso que eles vão dizer que ele foi contado com os perversos, aqui como diz no versículo 9, designaram na sepultura com os perversos, porque ele foi considerado um criminoso. Mas existe outra interpretação que eu acho que é a mais coerente com esse texto, é que eles vão dizer que não, que o Messias, ele poderia, quando ele foi morto, ele poderia ser jogado numa vala qualquer, ou seja, sepultado, como ele diz no versículo 9, a sepultura com os perversos. Mas o versículo continua dizendo, mas com o rico esteve na sua morte, ou seja, Jesus ele não morreu, ele não foi jogado numa vala qualquer. Jesus, através de Nicodemos, ele teve uma sepultura digna. Ele teve um enterro digno. Então, apesar de ele ter sido contado com os transgressores, mas ele foi sepultado com os ricos. Mas, de qualquer forma, meus irmãos, esse é o fato. O Messias ele foi considerado como um criminoso qualquer, mas ele teve a sua morte, a sua sepultura de forma digna, através de José de Arimateia e de Nicodemos, que cederam o espaço para que Jesus ele fosse enterrado. Mas o fato mais importante dessa passagem não é essa questão da sepultura de Jesus. O fato mais importante é quando Isaías fala que como um cordeiro, no versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. O que é um cordeiro, meus irmãos? O cordeiro era um animal que se era utilizado para o sacrifício, nós sabemos muito bem disso.
Nós conhecemos o Antigo Testamento e nós sabemos que quando se era feito o sacrifício, se utilizava outros animais também, mas especificamente se utilizava o cordeiro como forma de sacrifício. Isso pode ser visto em todo o Antigo Testamento. Só que o cordeiro, ele precisava ser imaculado. O cordeiro, ele não podia ter mancha alguma. Ele não podia ter nenhum defeito. O cordeiro precisava ser completamente perfeito, sem nenhum defeito. E, portanto, antes de ser oferecido em sacrifício, ele era passado por uma inspeção. Os sacerdotes olhavam o cordeiro para ver se ele estava perfeito para o sacrifício e se ele não tinha nenhuma mácula. E nós podemos ver isso sendo aplicado no Messias. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ver que após Jesus ter sido preso, Jesus primeiro ele vai estar diante do Sinédrio, depois ele vai ser entregue a Pilatos e depois Jesus ele vai ser entregue aos soldados. Então veja, Jesus como um cordeiro está indo diante dos seus tosqueadores, mas como um cordeiro mudo, sem abrir a boca. Ele passou pelo Sinédrio, ele passou por Pilato e depois ele passou pelos soldados. Ele foi rumo ao sacrifício da cruz como um cordeiro, mas sem abrir a boca, sem reclamar. E como um cordeiro imaculado, Jesus ele não teve pecado algum. Apesar de Jesus andar com os transgressores, apesar de Jesus andar com os pecadores, Jesus não teve pecado nenhum. E como uma ovelha imaculada, ele foi oferecido em sacrifício. Por isso, meus irmãos, que João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele era o perfeito sacrifício, o Cordeiro imaculado, que diante dos seus tosqueadores não abriu a boca e não reclamou. Então, meus irmãos, nós não precisamos de nenhum outro sacrifício. Nós não precisamos de nenhum sacrifício humano. Nós não precisamos mais sacrificar qualquer tipo de animal. Porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. Não é o dinheiro, meus irmãos, que nos leva em regeneração diante de Deus. Não é a nossa fortuna, não é o nosso conhecimento, não é o nosso diploma, não é a nossa notoriedade perante a sociedade, não é nada disso que nos justifica diante de Deus, meus irmãos. São todas obras falhas, são todas obras corruptíveis, mas o Jesus, o nosso Messias, ele foi levado diante de Deus como um cordeiro mudo que não abriu a sua boca. E ele foi um sacrifício perfeito diante do Pai. E por isso agora nós podemos ter a redenção em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, versículo 19, ele vai dizer o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Foi pelo precioso sangue de Jesus que nós fomos resgatados. Não foi por coisas corruptíveis deste mundo, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro. Então a terceira lição que nós vemos aqui a respeito dessa profecia do Messias, de Isaías a respeito do Messias, é a respeito da resignação, do sofrimento do Cordeiro imaculado diante os seus tosqueadores. E mediante o seu sangue nós temos a redenção dos nossos pecados. E a última lição que nós aprendemos aqui, com a visão de Isaías a respeito da vinda do Messias, é a respeito da recompensa. Veja no versículo, vamos ler do versículo 10 ao 12. Do versículo 10 ao 12 ele diz: todavia, ao Senhor agradou-lhe moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então veja, meus irmãos, que apesar da rejeição do Messias, apesar da sua humilhação, apesar do seu sofrimento, Isaías ele vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo, como está aqui nos versículos que nós acabamos de ler. Apesar de todo esse sofrimento, apesar da morte do Messias na cruz, Isaías está dizendo que ao Senhor, que a Deus, agradou moê-lo. Ou seja, Jesus ele foi entregue à morte pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A morte do Messias não foi feita de surpresa. A morte do Messias na cruz do Calvário não foi feita simplesmente por mãos humanas, pelo poder de Pôncio Pilatos ou pela rejeição dos homens, mas foi pelo próprio agrado de Deus, desde a fundação do mundo, que ele sacrificou o Messias na cruz do Calvário. Então foi do agrado de Deus que o Messias sofresse, que ele fosse moído pelas nossas transgressões. Então, o mais correto não seria dizer que simplesmente Deus ficou feliz ao ver o Messias sofrendo na cruz do Calvário. Não seria isso simplesmente que Deus olhou para o sofrimento do Messias na cruz do Calvário e se agradou. Mas Deus ele se agradou de ver a obra da salvação concluída. Deus ele se agradou de ver a obra da redenção no Messias sendo concluída. Deus se deu por satisfeito em ver a obra sendo consumada pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus, ao ver os nossos pecados sendo expiados no Cordeiro de Deus, e por isso ele se agradou em moê-lo. Então, embora os homens perversos tenham matado Jesus, essa foi uma obra do próprio Deus. Essa foi uma obra realizada pelo próprio Deus desde a fundação do mundo. E algumas palavras aqui são importantes para nós. Ele vai dizer aqui, no versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho. No versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. E ele diz aqui, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Posteridade, quando ele diz aqui, não é simplesmente descendentes de sangue e carne que o Messias ele receberia, mas é a descendência daqueles que seriam filhos de Deus espiritualmente, daqueles que seriam participantes da família de Deus. Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então veja, ele diz, porque agradou-lhe a sua posteridade, ou seja, toda a descendência daqueles que seriam filhos de Deus espiritualmente. Não filhos, uma descendência carnal, mas uma descendência espiritual. E por isso, meus irmãos, nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos a descendência de Deus em Cristo Jesus. E ele diz ainda no versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E a iniquidades, aqui ele ainda vai dizer, no finalzinho, as iniquidades deles levará sobre si. Então, novamente, Isaías está retornando à ideia aqui do Cordeiro, que é Jesus, que levaria os nossos pecados sobre si. Mas ainda no versículo 12, ele diz, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Então veja que agora o próprio Deus está dizendo que daria uma herança para o Messias. Ele disse, lhe darei muitos como sua parte. Ou seja, Jesus ele receberia uma herança da parte do próprio Deus. E nós somos a herança em Cristo Jesus. Nós somos a herança que Deus deu para Cristo Jesus. Nós somos a herança. Ele vai dizer, por isso lhes darei muitos como sua parte. Então veja, aqui quando ele diz, e com os poderosos repartirá ele o despojo, Isaías está fazendo um contraste. Antes ele foi humilhado, não é isso que nós vemos nos primeiros versículos, mas agora ele receberá a sua exaltação. Ele foi humilhado, foi rejeitado, foi odiado pelos homens, mas agora ele receberá a sua exaltação.
E nós podemos ver isso, que agora o Filho de Deus está à destra do Pai. Ele foi elevado nas alturas e está à destra do Pai. E no finalzinho ele diz, foi contado com os transgressores, no finalzinho do versículo 12. Ou seja, ele andou com os pecadores, porém foi o responsável por carregar sobre si o pecado de muitos. Nós podemos ver isso quando Jesus ele estava na cruz do Calvário. Ao seu lado esquerdo e direito, tinha dois homens iníquos, né? Tinha dois homens que eram criminosos. Então, apesar, como o versículo está dizendo, ele foi contado com os transgressores, mas apesar de ele estar com os transgressores, ele intercedeu pelos transgressores, ele orou pelos transgressores. Meus irmãos, aqui o versículo diz, ele verá o fruto do penoso trabalho. Eu sou assalariado, né? E os irmãos, nós sabemos aquele que é assalariado, e nós gostamos de todo final do mês receber o nosso salário. Após nós termos trabalhado durante o mês, nós gostamos, a melhor coisa que tem é receber o nosso salário no final do mês. E é exatamente isso que o texto está dizendo, que ao final de todo esse penoso trabalho, todo esse trabalho do Messias, Deus se alegrou em ver o trabalho do seu Filho. Deus se regozijou em ver o trabalho do Messias, todo aquele sofrimento do Messias. Portanto, meus irmãos, eu concluo dizendo que essas declarações de Isaías, ela nos leva de volta à cruz de Cristo. Essas declarações nos levam novamente ao sacrifício de Jesus. Ou seja, ele foi contado com os transgressores, andou com pecadores e foi crucificado entre dois ladrões e foi tratado como um criminoso. Mas ele intercedeu a favor deles. E agora ele está à destra de Deus e intercede pelos seus. E, portanto, não há mais julgamentos. Portanto, aqueles, como Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós possamos tomar cuidado para que nós, mesmo sendo povo de Deus, devemos tomar cuidado para não negarmos as palavras do Messias, para não negarmos a pessoa do Messias, para que nós não neguemos a obra do Messias. Que nós possamos nos atentar à obra sacrificial de Cristo Jesus. Meus irmãos, que nós possamos confiar nessas palavras de esperança. Essa palavra que Isaías diz, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E nós não precisamos, meus irmãos, mais de sacrifício, não precisamos mais sacrificar animais, não podemos confiar nas nossas obras de justiça, mas que nós possamos confiar na obra redentora do Messias. E, meus irmãos, por estarmos unidos a Jesus, não há mais julgamento, pois fomos justificados pela obra do servo sofredor. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos estar orando neste momento. Quero orar pela vida dos irmãos. Que nós possamos nos colocar nesse momento de forma sincera diante do Senhor. E, meus irmãos, se nós temos negado, se nós temos negligenciado a obra do Messias em nossas vidas, se temos rejeitado as suas palavras, se temos rejeitado as suas obras, que nós possamos nos arrepender e confiar completamente na obra expiatória de Jesus. Que, meus irmãos, nós não possamos confiar em nossas obras de justiça, que nós possamos colocar toda a nossa confiança no sacrifício do Messias, que nós possamos confiar completamente no seu sacrifício vicário. Apesar do mundo nos apontar, nos julgar, em Cristo Jesus não há mais condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. E, meus irmãos, que nós possamos colocar toda a nossa esperança nessa mensagem, que o Messias veio, morreu e ressuscitou em favor dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos faça, nos conforme a imagem e semelhança do Teu Filho Cristo Jesus. Amém.